O meu bom dia a todos. Você que está aí nessa manhã de domingo, recolhido aí na sua casa, no seu lar, em função do momento que estamos vivendo ou atravessando. Hoje, domingo, dia do Senhor. Até o dicionário diz que o domingo é o dia do Senhor. Então eu queria poder trazer uma mensagem de esperança e de confiança para você enfrentar esses dias mais difíceis que estamos atravessando, talvez das nossas vidas. Para mim, por exemplo, é uma experiência muito difícil, nunca vivido durante todo o tempo da minha existência. Aí eu quero ler um texto que está no livro de Mateus. Você pode aí abrir a sua Bíblia se você estiver perto dela. Se não tiver, eu leio para você. No livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 29 a seguir, ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Amados irmãos e amigos, aqui está um chamamento no livro de Mateus para que toda a população, todo o universo saiba de que são coisas que vão acontecer. É interessante esse texto, ou esse momento que estamos vivendo, me faz lembrar de uma história bíblica que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Pedro, o apóstolo do Senhor, tinha sido preso injustamente por estar pregando a palavra de Deus. E naquele momento em que Pedro estava preso, a igreja se uniu para orar. A igreja passou a noite em intercessão, em oração, porque Pedro, o apóstolo, estava preso, para que Deus trouxesse libertação das grades. Meus irmãos, interessante, Pedro, a igreja começou a orar, as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas e Pedro saiu. Pedro saiu e foi se reunir junto com os irmãos, aqueles que estavam orando. E ele chegou à porta e bateu. Aí veio uma menina, olhou, viu que era Pedro, voltou correndo para informar. Quem é que está aí fora? É Pedro. Não pode ser. Pedro está preso. Não pode ser Pedro. Se ele está preso. E Pedro insistia porque ele queria entrar, ele queria sair dali do lado de fora e queria fazer parte do grupo que estava lá dentro orando por ele. Talvez agradecer. Mas os irmãos que estavam na parte interna da casa diziam assim: é Pedro. Mas não pode ser porque ele está preso. Amados irmãos, às vezes esse momento está bem semelhante a essa história que eu estou lhe contando. Sabe por quê? Porque nós sempre falamos da vinda do anticristo, sempre falamos de guerra e rumores de guerra, que a volta de Jesus está próxima, e todas essas mensagens têm sido pregadas nas igrejas, tem sido ministrado ao povo de Deus, tem sido contado de uma maneira geral. E
Nós todos temos conhecimento de que o mundo vai passar por grandes tribulações. No entanto, quando nós começamos a experimentar alguma coisa diferente daquilo que temos vivido dentro da normalidade, nós não estamos acreditando no que estamos vendo. Mas o que será? Por que isso? Por que aquilo? Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos dentro de um contexto em que a palavra de Deus já tem nos advertido há muito tempo. Tem nos advertido de que a igreja vai experimentar isso. Os dias difíceis que estaremos vivendo, as grandes tribulações, os perigos, os danos, a guerra. Então a igreja está passando por toda esta situação, o mundo todo está passando por essa situação. Está escrito aqui na palavra de Deus que todos os povos da terra se lamentarão. É o que nós estamos vendo de um lado a outro do mundo, as lamentações, as mortes e etc. Mas, meus amados, eu quero aproveitar este ensejo em que estou ministrando para você, para lhe lembrar que naquela época já tinha essas pessoas que criam e as que não criam, e as que viviam também com a vida impúria, comprometida. Nos nossos dias, amados irmãos, não são diferentes, não. Não está sendo diferente os nossos dias. Nós temos, eu quero lhe dizer, 3 tipos de públicos dentro da igreja. 3 tipos de público dentro da igreja. O primeiro público é aquele público que não está acreditando no que está vendo. Ainda que muitas pregações tenham sido feitas, ainda que o povo tenha, os sacerdotes, os pastores, os ministros, os bispos, os apóstolos, aqueles que têm ministrado, as autoridades eclesiásticas, têm ministrado nos púlpitos, dizendo de que Jesus vai voltar, a igreja como noiva do Cordeiro, ela precisa se preparar para esse momento. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja precisa estar limpa, lavar as suas roupas, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E esse público está dentro da igreja, mas não está entendendo. Oh, o que é isso? É o coronavírus? Oh, é o Covid-19? Sim, todos esses recursos que vem para assombrar, já faz parte do que está escrito em Mateus 24. Então não é para tomarmos como surpresa nada dessas coisas. Nada dessas coisas é para lhe surpreender. Para você entrar em depressão, para você ficar assustado, para você se desequilibrar emocionalmente. Não entre nessa situação. Por quê? Porque se você for um crente preparado, você já está sabendo de que todas estas coisas vão acontecer. Não é surpresa para ninguém que tem buscado a palavra de Deus que essas coisas vão acontecer. Por que então que muitas pessoas estão assustadas? Manos, saibam de que a palavra do Senhor fala sobre o anticristo, sobre a besta do Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Todas estas situações estão contidas para a preparação da igreja para a volta de Jesus ao universo, ao mundo. Jesus vai voltar. Tudo quanto nós temos pregado é dizendo que ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Este é um público, o público que tem tomado conhecimento, mas não está acreditando.
embora muitas mensagens já tenham sido pregadas. Agora vem o segundo público, ele disse que eram 3 públicos. Vamos falar um pouco do segundo público. São os cristãos que não têm honrado este nome de cristãos. Meus irmãos, nós não podemos omitir essas coisas, não. Como sacerdote do altar, nós precisamos dizer com clareza, com clarividência, para que o povo de Deus acorde. Tem muita gente que tem estado no interior, dentro da igreja, mas tem brincado de igreja. Não tem assumido as responsabilidades enquanto ser um cristão. Do alto escalão ao baixo escalão. Como é do alto escalão? Há pessoas que exercem liderança na igreja, mas que está brincando de viver a vida no mundo e a vida na igreja. A vida na igreja e a vida no mundo. Meus irmãos, não existe como se comungar entre uma vida mundana e o cristianismo. O cristianismo é coisa pura da parte de Deus. Você tem que escolher ou viver no mundo ou viver em santidade. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Então, se nós somos santos de Deus, não podemos viver uma vida dupla. O Martinho Lutero disse assim: ou este livro, a Bíblia Sagrada, me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. No livro de João está escrito: aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus e quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Então não existe como muitas pessoas estarem na igreja exercendo liderança, gente que quer viver uma vida dupla antes do casamento, com relacionamento sexual, vivendo, desmoralizando a sua própria vida e a vida do cristianismo. O cristão é uma pessoa de Deus. Tanto moças tendo relacionamento sexual antes do casamento, jovens não estão esperando mais. Antigamente tinha um programa Quem Ama Espera. Esse programa era um programa que era ministrado para os adolescentes, para os jovens, para esperar contrair o matrimônio. Hoje, muita gente tem ignorado a palavra de Deus. Esses ensinos da palavra de Deus têm sido ignorados. Não, meus irmãos, não pode. Pastores que estão ministrando sem autoridade, pastores que estão debaixo de maldição e passando isso para o povo. Meus irmãos, o altar é lugar de grande responsabilidade. Nós temos que estar buscando uma vida de santidade para poder estar ministrando no altar do Senhor. Debaixo do altar do Senhor, a coisa é muito séria. Então, se você faz parte desse público, sabe o que é que o Senhor está lhe dizendo hoje? Que você deve consertar sua vida. Você que está fornicando, você que está tendo relacionamento, intimidade, conserte a sua vida, porque Jesus está perto de voltar. Você que tem mentido, dizendo que é crente, mentindo bastante, conserte a sua vida, porque o Senhor diz na sua palavra que o diabo é que é o pai da mentira. Você não é filho do diabo, você é filho do Senhor. Conserta a tua vida. Você que tem brigado em casa, batido na mulher, a mulher batendo no marido, desarmonia, bater de diversas formas, tanto fisicamente quanto moralmente, entendeu? Se você tem sido essa pessoa que desaponta a sua casa, a sua família, o Senhor está dizendo que é tempo de conserto. Se você faz parte desse público que vai na igreja de caju em caju, de quando em quando, não está aí muito comprometido com a vida cristã, Deus está te dando a oportunidade.
Esta situação que nós estamos vendo é um sinal da parte de Deus para que a igreja dele lave as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. A igreja não pode ter mancha. A igreja não pode estar comprometida com o mundo. A igreja tem que estar limpa, branca, lavada no sangue do Cordeiro, alvo mais que a neve. Ele fala agora de um terceiro público. Qual é o terceiro público? O primeiro é aqueles que estão vendo as coisas acontecendo, mas não estão acreditando. Mesmo que já tenham sido tantas vezes advertidos pelos ensinos da palavra de Deus. O segundo público é aquele que quer viver no mundo e na igreja. No mundo e na igreja, uma vida irregular, suja, mas eu sou cristão, estou na igreja. Conserta a tua vida, meu irmão. Conserta, porque Jesus está para voltar. E quando Jesus voltar, vai dizer assim: mas eu não profetizei em teu nome, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Se você tem vivido uma vida de pecado, o Senhor está te dando a oportunidade de conserto. Está bem claro isso. E o terceiro público, como já lhe falei, é aquele público que merece os louvores da graça e da glória de Deus. Quem é este público? Este público é aquele que tem em qualquer época, se é no verão, está ali presente. No inverno também. Na primavera, no outono, em qualquer época, em qualquer estação do ano, tem um comprometimento sério com a palavra de Deus, com o Senhor, na pregação da palavra. Não é omisso, não se esconde. Meus irmãos, agora nesse período do coronavírus, você pode até não ver determinadas pessoas, o que é justo, porque estamos em uma quarentena social, nos preservando. O que é natural, todo mundo já sabe disso. Mas, meus irmãos, tem gente que não compartilha a palavra, que não faz um contato com um discípulo para saber como é que ele está, se está bem ou se está mal. Não se envolve com nada, se esconde. Meus irmãos, você não faz parte dessa equipe dos 144 do Senhor, não. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não mancha por nada, em qualquer situação está ali presente. Tem gente que não vai dizimar mais esses dias, esses meses. Por quê? Eu não estou indo à igreja, não tem outro meio. Mas não é isso não, é que a pessoa é infiel mesma. A infidelidade não permite que ele busque recursos, meios para ser leal a Deus, ser fiel ao Senhor. O Senhor que está fazendo com que ele atravesse esse período debaixo da unção de Deus, protegido, guardado, sem nenhum mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas o infiel, ele não dizima nesse período, porque ele não vai na igreja, ele não busca meio de ser leal a Deus. Quem são esses 144? Aqueles que levaram as suas vestimentas, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que, debaixo da unção do Senhor, aqueles que não se contaminaram com as iguarias do rei, mas que buscaram a presença de Deus em qualquer tempo. Esse é o terceiro público que eu quero, nesta hora, dizer que o Senhor está esperando que você faça parte desse grupo, o grupo de elite, aquele que está presente em qualquer circunstância, aquele que busca a presença de Deus em qualquer circunstância. Se o tempo está bom, busca Deus.
Se o tempo está difícil, busca a Deus. Se é tempo de coronavírus, busca a Deus. Se é tempo de bonança, busca a Deus. Então fica aqui. Em quais dos 3 públicos você está encaixado? Você está encaixado no primeiro público, naquele que sabe tudo que vai acontecer, mas se surpreende, como a menina que foi dar o anúncio de que Pedro tinha saído da cadeia, ninguém estava acreditando. Por que não estava acreditando? Não, porque Pedro está preso. Não, meus irmãos, o que a Bíblia fala é a verdade. Tem a besta do Apocalipse, tem os tempos, o final dos tempos, tem guerra e os rumores de guerra, tem momentos difíceis que a igreja vai experimentar e você tem que estar pronto para ultrapassar com louvor esses momentos difíceis e fazer parte das bodas do Cordeiro. Pois, meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda que não tem um comprometimento com Deus, é o tempo do seu arrependimento. É tempo de buscar a presença de Deus, entregar seu coração ao Senhor. E se você é cristão, tempo de conserto. Tempo de reparação da sua vida. Quem está vivendo uma vida errada, se conserte. Enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Quero lhe desejar um domingo abençoado, um início de semana, que a glória de Deus se manifeste na sua vida e na sua casa, e dizer aí para os nossos irmãos fazenda grandenses que as portas da igreja estarão abertas no domingo, dentro daquilo que a lei permite, para fazer um culto de gratidão às mães. Eu vou estar lá na igreja orando pelas mães. É um motivo justo. Mãe merece todo o respeito que se possa oferecer. E eu quero passar isso para elas. Mãe, eu quero orar por você no domingo. Vá à igreja. Não se preocupe. Utilize todos os recursos que têm sido recomendados pelos organismos de saúde, pelo Ministério da Saúde. E nós estaremos lá buscando a Deus e orando por você, mãe. Uma boa semana a todos, aos jovens, adolescentes, homens e mulheres, as crianças. Que o Senhor dê uma semana vitoriosa. Que você sobrepuje de novo esta outra semana que estaremos enfrentando. Que Deus nos abençoe. O Senhor seja contigo, hoje e para todo sempre.